Dá também, Filetinho, para você começar a reduzir a função do ambiente no seu estresse, que é o que eu citei do Ian, que é a ponte ao futuro, que é o que a gente chama de dessensibilização. Então, a gente trabalha com hipnose, então a gente vai pegar o aluno hoje e vai criar via pensamento e vai colocá-lo no dia da prova. A gente vai colocar numa situação onde ele consegue controlar. Então, estar naquele ambiente que hoje parece um perigo, não vai ser mais, porque ele vai começar a trabalhar a parte emocional. A gente é um aprendizado como também conteúdo. Então, se você começa a aprender, estar no dia da prova não é tão ruim, pode ser algo bom, não é uma coisa chata, enfim, você vai chegar na hora da prova e vai dar dessa maneira. Então, a ponte ao futuro, fazer essa técnica, o pensamento, ouvir hipnose, que é uma das coisas que eu gosto, te ajuda bastante também, certo? Então, você tá aqui visualizando, pô, deixa eu pensar no dia da prova, pô, agora eu acordei. Qual o ritual que eu faço com eles, né? Eles se vê dormindo tranquilo, então eu trabalho desde a véspera, se vê dormindo tranquilo, acordando, então a gente já vai criando no aluno a rotina do dia da prova desde já. Então ele vai, no dia da prova, acordar tranquilo, já vai saber qual roupa ele vai para a prova, uma roupa confortável para ele. Já vai saber o café da manhã que ele vai tomar, que é um café da manhã reforçado, tá? Vai se ver tomando banho, tranquilo, saindo cedo, ouvindo música, que vai ser a próxima coisa que eu vou explicar. Estímulos que deem para ele um estado emocional legal e vai se ver na prova tranquilo, controlando a ansiedade, respirando, fazendo relaxamento muscular progressivo e controlando a prova, certo? Se ver controlando a prova também é algo que é muito importante para ele, tá? Então, em vez dele se imaginar ansioso, já fazer justamente o contrário. Contrário, ele vai Ele vai se se imaginar imaginar. tranquilo. Fala pessoal! Voltamos aqui para o segundo episódio. Sou eu aqui, Filate, falando, coordenador aqui do H, junto com também coordenador Adolfo Brandão. Bom, Salve, Adolfo, salve, futuros doutores, futuras doutoras. Tudo bem, Filate, pessoal que tá com a gente acompanhando em casa. Bem-vindos a mais um episódio da nossa plataforma Nada Dá Tempo. Pra falar um pouquinho hoje sobre ansiedade, né, Filate? A gente vai ter um bate-papo longo aí, que é um tema interessante. E queria que vocês acompanhassem a gente até o final e contassem aí também. Conta um pouquinho de alguns momentos que você teve ansiedade, pra gente conseguir entender e poder te ajudar. esse é o nosso segundo episódio. Se você não assistiu o primeiro, né? Recomendo para voltar lá e assistir e acompanhar aqui o segundo episódio, como você já falou sobre ansiedade, né? Eu tava lembrando aqui, eu tava mês passado eu fui no cinema assistir Divertidamente com os meus filhos e tal, e aí o tema do filme é ansiedade, né? Explica ali um pouquinho, mostra um pouquinho ali para as crianças já desde, né? É bem interessante. Adolfo, fala um pouquinho sobre ansiedade. Eu tinha, acho que esse é um dos filmes mais assistidos. Não vi ainda um diagnóstico de resultado, mas assim, nossos alunos praticamente todos assistiram. É um tema super quente da sociedade, mas eu acho que principalmente dos alunos, dos vestibulandos, que sofrem uma ansiedade muito grande, né? A gente pode falar algumas delas aqui. Então, acho que para a gente começar, é a gente tentar mostrar um pouco da ansiedade que os alunos vivem. Então, o que, que eu sinto muito do aluno que está fazendo o cursinho? O que os alunos falam muito para mim, Filat Adolfo? Eu me sinto num limbo. Eu não tô nem no colégio e nem na faculdade. Adolfo, a minha vida está paralisada. Ela só vai andar quando eu passar. Principalmente, né, na nossa galera do presencial, que é para medicina. Então, a gente fala muito sobre isso com a gente. Adolfo, eu preciso devolver tudo que meus pais fizeram em forma de resultado. Meus pais me apoiam tanto, me dão tanta coisa, pagam um curso para mim, me ajudam nessa rotina, me apoiam tanto que eu me sinto pressionada, me sinto ansiosa para devolver isso para eles. Adolfo, eu tô em semana de prova, eu tô com muita dificuldade. Vou começar a contar também uma história aqui. Posso começar contando uma Claro, com historinha? vontade. Eu vou. Assim, é muito interessante porque a gente pensa que a ansiedade se dá, Filat, apenas em alguns alunos que sofrem com isso há muito tempo, que têm algum tipo de transtorno, ou em pessoas que Que é não sentem que vão que é passar. sempre no outro É também, né. sempre no outro, exatamente. E a gente geralmente pensa que as pessoas são primeiros lugares, têm resultados espetaculares, elas não sentem ansiedade, né? Já acho que aluno que é primeiro lugar em medicina do FRJ, da USP, São eles são super-humanos. robôs, super-humanos, são pessoas que são extraterrestres, enfim. Não sofrem o que a maioria da população sofre, isso não é verdade. É até legal aqui a gente começar falando sobre a naturalização de uma emoção que é recorrente. Então vou contar a história do Ian. O Ian foi meu aluno em 2022, né? E ele era um aluno que a gente media muito aí na plataforma e era um aluno espetacular quando ele fazia a lista de exercício.
Só que no simulado, e não performava bem. Então, durante o simulado, e caía muito de rendimento, e não passava aí dos 60%, 70% de taxa de acerto. E um belo dia em agosto, ele foi fazer a mentoria comigo, eu fui pegar a planilha de diagnóstico e comparado o simulado, eu falei, Ian, o que está acontecendo aqui, cara? E ele falou, Adolfo, só de eu olhar para a prova, de eu me submeter ao ambiente de prova, eu travo. Eu sinto que eu tenho que entregar o resultado pro meu pai, eu fico meio preocupado com o ranking, se a minha nota hoje já é uma nota que vai me dar a vaga no final do ano, eu fico tão preocupado, tão tenso, que eu tenho dificuldade de falar sobre isso, tenho dificuldade de performar na hora da prova. Enfim, o que a gente começou a fazer? Além do trabalho pedagógico, a gente começou a fazer um trabalho também de controle de ansiedade. Então a gente meditava todos os dias juntos, todo dia de manhã a gente faz meditação lá no Rio, então o Ian fazia. A gente fazia uma estratégia que eu vou falar mais pra frente, que é a visualização de prova, que é uma coisa que também vai fazer uma dessensibilização no dia de controle de ansiedade. Então, como eu estava falando aqui, o Ian foi meu aluno em 2022. Eu era um aluno que fazia tudo que a gente orientava na plataforma, de exercício, revisão. E eu sabia que ele tinha uma taxa de acerto boa e era um potencial candidato para aprovação. Só que eu comecei a perceber que no simulado ele não performava bem. E em agosto de 22, eu chamei para uma reunião, para nossa mentoria, né, mensal. E quando eu fui analisar os resultados, eu falei, Ian, tá acontecendo alguma coisa. Tá tendo uma discrepância muito grande entre as revisões e os simulados. Você cai muito de performance. E ele falou assim pra mim, Adolfo, eu fico tão nervoso com o simulado, fico tão preocupado de ter que estar tirando agora a nota do final do ano, de mostrar para meus pais que eu tô caminhando junto, que eu já morei fora, fiquei 3 anos sem estudar, tô voltando agora, Mostrar resultado quero ali, mostrar né? resultado, quero andar com a minha vida. E ficou tão tenso com isso que na hora H ia mal. E já em simulado, tu imagina na prova. Eu falei, cara, você tá bem, a gente vai brigar por essa vaga, mas a gente precisa controlar o emocional. Isso vai ser a nossa prioridade agora. Então, além do trabalho pedagógico, a gente começou a fazer um trabalho de controle de ansiedade. Então, durante as manhãs, todos os dias, eu meditava lá 15 a 20 minutinhos, com técnica de respiração. Depois, a gente fazia umas atividades de visualização de prova, que é você se projetar no futuro, né? A gente chama de ponte ao futuro, para gerar uma dessensibilização daquela situação de estresse, né? Que é você se colocar na prova. E algumas outras estratégias que na hora da prova você ficasse ansioso e conseguisse controlar. E não é que esse menino, cara, que não ia bem nos simulados, foi primeiro lugar no FRJ e foi aprovado também na USP Pinheiros. Então é muito Sensacional. legal a gente falar, cara, que assim, pessoas têm muito resultado, não tem ansiedade e esse controle de ansiedade faz eles performarem muito bem. Eles são pessoas. São pessoas, se você lembrar lá, Vati, que a gente falou no último podcast, eu falei de 3 coisas que estão associadas ao tempo da aprovação, que é histórico, método de estudos e mentalidade. Você ter mentalidade aprovada, o controle emocional é fundamental para você performar bem. Acho que a ansiedade hoje é um tema muito quente. Então, você que deve ter passado por algum momento, pô, Adolfo, eu tô vendo uma questão aqui, uma matéria que eu acho que entendi, errei 3 questões em seguida. Você fica como? Geralmente você fica ansiosa. Então, isso tudo a gente vai discutir um pouquinho hoje. Adolfo, eu tava vendo aqui, ó, peguei aqui uma definição de ansiedade aqui do Einstein, do hospital, né? Coloca aqui, ó, preocupação intensa, excessiva, persistente e medo de situações cotidianas. Pode ocorrer frequência cardíaca elevada, respiração rápida, sudorose e sensação de cansaço, né? Então, assim, vamos definir o que é uma emoção, qual é uma ansiedade, o que é ansiedade. Perfeito. Essa definição ela é boa porque ela fala sobre a parte mental, né, de onde a gente está a mente no futuro, e fala também um pouco da sintomatologia, que é como que você entende a ansiedade. Então, a primeira coisa, Flat, é a gente entender que a emoção ela tem funções importantes. Uma delas é nos manter vivo. Então, por exemplo, eu quero que você lembre nossos ancestrais que viviam lá atrás na selva. Você acha que eles sobreviveriam sem medo? Você tá lá, de repente, você encontra um leão lá na África. Você não tem medo, você não corre, não foge, não ataca. Você vai ser devorado. Então a emoção, algumas emoções têm também funções de nos proteger. Outras coisas de sobrevivência é interação social, isso é importante, e também de reprodução. Então, emoção, independente dela, deve estar pautada nessas 3 possibilidades. E a emoção é uma resposta fisiológica e comportamental para algum estímulo. Então a gente pode começar falando sobre algumas emoções importantes. Gabriel, você consegue passar aí, por favor? Vai falar um pouco de algumas emoções básicas aqui. E a gente pegou um artigo, cara, que mostra só que interessante. Cientistas pegaram um grupo de pessoas onde elas falavam onde
se manifestavam no corpo determinada emoção. Então essas aí são algumas das emoções básicas. E a gente vai falar um pouco da ansiedade, comparar com o medo. Então quero que você olhe para essa segunda imagem aqui, a segunda pessoa. Não sei se dá para ver muito, acredito que seja claro para vocês, mas dá para ver que a região aqui do peito geralmente é a região que fica para as pessoas, é a que mais demarca ansiedade. Você parava pra pensar nisso, quando você está ansioso, você não fica com uma questão aqui no peito? Agora a gente pode olhar outras também, olha. Então a raiva, quando você está com raiva, você vai sentindo todo o seu corpo reagir. Então, mãos, braços, você tende a ficar um pouco mais com dor de cabeça. Quando você está feliz, olha como é que você tem uma manifestação maior em todo o seu corpo. Quando você está alegre, você está pulando. Imagina a sensação que é você passar no vestibular. Você está eufórico, então todo o seu corpo está reagindo. Então isso aqui mostra um pouquinho sobre isso. A tristeza, aí vocês podem ver que o azul é a pessoa muito triste, ela fica um pouco mais cansada, um pouco mais para baixo, então ela tende a ficar um pouco mais indisposta. Então isso aqui mostra um pouco dele. Mas vamos voltar aqui para o medo, que a gente vai comparar bastante com a ansiedade. Tava vendo aqui, eu tava lembrando do filme, Adolfo, né? A tristeza azul, a nojinho, a alegria, né? Que seria a felicidade, a raiva. Né? Exatamente. Eu acredito aí que eles tenham sido Sim. base para a maior parte, aí não tenha vergonha, por exemplo, né? Que eu acho que é um personagem bem legal aí também do filme. Mas dá pra você ter uma noção aí das principais emoções. Sim. Tá? Escreve aí pra gente qual é o seu personagem favorito aí do filme, Né? tá? Você assistiu, não assistiu ainda, ou vai assistir? Não assistiu, que eu acho que vai ser legal. Então eu quero que você veja aí um pouco do medo. Então vamos lá. O que é o medo? É uma resposta fisiológica que a gente chama de luta ou fuga. Então você vai ter uma sintomatologia específica a uma ameaça momentânea, presente. Então eu sempre digo que no medo existe um objeto de perigo e uma ameaça real. Existe um objeto e uma ameaça que são reais, que estão ali. Vamos imaginar o seguinte, o exemplo que eu dei lá da pessoa na selva. Você tá lá na selva, pensa no ancestral, tá na selva, vê um leão. Existe o objeto leão? Existe. A ameaça é real? É real. Sim. Então todo o seu corpo vai reagir. Vai reagir como? Você vai começar a inspirar mais profundamente. Para quê? Ter mais oxigênio. Você vai aumentar seu batimento cardíaco. Você vai levar o fluxo sanguíneo para algumas regiões mais específicas. Por exemplo, para as pernas e braços. Você quer fugir ou lutar. Então, por exemplo, sabe aquele friozinho na barriga que você tem, Filat? Quando você tá nervoso por alguma coisa, é seu corpo redirecionando o fluxo sanguíneo, por exemplo, da digestão para o restante do corpo. Então, aquele friozinho que você vai ter de encontrar o crush, ou de apresentar um podcast, fazer uma prova, é o seu corpo te preparando para a luta ou fuga. Tá? No caso, a gente, no vestibular, é a luta de você enfrentar o vestibular. Então, você vai ter toda essa reação fisiológica perto da ameaça presente. E o que é ansiedade, Filat? Geralmente, não existe um objeto e não existe uma ameaça. Então, a ansiedade é uma resposta fisiológica comportamental ao medo, só que com um objeto que não existe naquele momento sem ameaça. Então, quando o aluno pensa na prova, existe o objeto ali? Não. E existe uma ameaça real da não aprovação naquele momento? Não. Então, a pessoa cria. Projeta. E como a gente viu nessa definição aí, ficou claro que você vai ter a sintomatologia similar ao do medo presente. Você tem taquicardia, você começa a respirar mais profundo, você vai começar a ficar mais estressado, com dor de cabeça, hiperventilação, enfim, a uma ameaça futura. Então, acho que basicamente a emoção que a gente pode comparar com a ansiedade é o medo. Isso. E a diferença entre emoção e sentimento? Então, emoção é uma resposta completamente fisiológica, sentimento é a nossa percepção. Então, algumas respostas fisiológicas podem ser parecidas. Então, a gente tem algumas sensações, por exemplo, do amor e do estresse similares. Só que quando você está apaixonado, você está eufórico, você tem um sentimento de algo positivo. E quando você está pensando em algo nocivo, algo que te dá medo, enfim, a mesma reação fisiológica você interpreta como algo negativo. Então, a emoção, isso é interessante a gente dizer também, que é uma resposta do corpo, mas o sentimento é a nossa percepção cultural do que é bom e ruim. Beleza? Acho que é interessante as pessoas saberem. Sim. Você falou de friozinho na barriga, né? Tem aquela frase que sempre é bom, às vezes, aquele friozinho na barriga até ajuda a gente, em determinados momentos, né? Em determinadas situações, até que é benéfico, né? Fala um pouquinho mais sobre ansiedade e sobre esse friozinho na barriga ser bom. Então, Flatinho, assim, exatamente isso. Eu sempre digo para os alunos o seguinte, cara. Você tem uma atividade importante, o seu corpo ele vai reagir naturalmente. Você entende que você tem que performar bem.
Só que ele tá fazendo e tá liberando neurotransmissores, hormônios que vão te deixar mais alerta, só que mais preparado para aquilo. Então é interessante você perceber isso. Gabriel, se você puder passar para o próximo slide, a gente vai te mostrar um pouco aí esse gráfico, que é o aluno entender que ansiedade nem sempre é ruim. Existem situações que são positivas. Imagina que você vai fazer o Enem. Você quer fazer o Enem sem estar alerta, sonolento, desligado? Você não quer. Então, quando você olha esse gráfico aí, que é a curva do estresse de X-Dodson, ele mostra exatamente isso. Neste horizontal, a gente está falando do estresse, tá? Que pode ser lido aí como nível de ansiedade também. E no eixo vertical, você está vendo o que é a performance. Quando você tem um estresse muito baixo, você também não performa bem, ó. Você tende até a procrastinar. Então, se você está muito letárgico, sonolento, você não vai performar bem. E aí você começa a perceber que você vai aumentando o nível de estresse, a performance aumenta. Olha só que interessante. Não dá pra descer da árvore sem aquele medinho pra ficar. Senão você não vai ficar alerta Não vai pro ficar leão. alerta, vai pular, exatamente. Mas é o seguinte, pô, eu quero fazer a prova. Pô, tá definindo aí todo o meu ano de estudos. Vai realizar meu sonho. Pô, se tu tiver assim, caraca, eu tô com sono. Cara, que preguiça de estar aqui. Não, teu corpo vai estar reagindo. Sim. Até brinca assim, todo mundo viveu isso na faculdade. A gente fez faculdade, né? Fizemos física. A gente sabe que é complexo. Então, a maior parte dos alunos estudou de madrugada. Sim. Mesmo estudando de madrugada, cansado, na hora da prova, eu tava super alerta. Sim. Depois, gente, batia um cansaço absurdo, mas na hora da prova, meu corpo entendia que eu era importante, então liberava muito cortisol, noradrenalina, eu ficava super alerta. Depois, eu baixava. Então é interessante você perceber que teu corpo sabe quando é legal de performar. Só pra explicar pra quem tá em casa, o cortisol É um hormônio que vai aumentar um pouco o seu estresse, mas não é um estresse que a gente está pensando como algo negativo. É um estresse bom, algo que vai aumentar o seu nível de alerta, tá? Então, ter um nível de cortisol bom, né? Ok, vai fazer você performar melhor. Aí, então, você estava explicando que seria aquela parte ali, a parte verde, a parte... Ele tá em... Quando ele tá com um pouco, né, noradrenalina, dopamina, ele vai ficar nesse estado aí de estresse suficiente. Quando teu corpo entende que tem algo relevante, ele tende a aumentar e ficar ali na região do amarelo, lá naquele ponto lá de melhor performance. Esse gráfico mostra que existe um nível de estresse ótimo, que não é baixo. Então, ter uma certa ansiedade, essa ansiedade de liberar neurotransmissores e hormônios que vão aumentar o seu alerta, é seu corpo mostrando o seguinte: Adolfo, você tem que performar bem. A gente tá fazendo um podcast aqui, a gente quer entregar um conteúdo de qualidade. A gente tá alerta, eu não tô aqui sonolento, tô aqui performando. Por mais que eu tenha cansado, eu vim do Rio para fazer esse podcast, nesse momento meu corpo sabe que eu tenho que estar alerta para poder o cansaço vai bater depois. Então é interessante isso. Por outro lado, Filetinho, eu não posso passar muito o nível de estresse, que é onde dá o problema. Quando os alunos eles estão alerta e eles vão criando o pensamento, ou eles têm alguns gatilhos onde o estresse passa muito do ponto, ele vai para a exaustão ou para o nível de ansiedade. Então você pode perceber também que você ter um nível de estresse muito elevado não é legal. Então o estresse é bom? Pode ser bom. O nível de ansiedade pode ser bom? Pode. Mas ele não pode ser nem muito baixo nem muito alto. Existe um ponto ótimo. E é interessante você perceber o seguinte, Adolfo, se eu passo muito, tem técnica para você reduzir a ansiedade para chegar no ponto ótimo. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Aqui também me lembra aquela curva de flow, né? Exatamente. É muito parecido assim. Essa curva em um invertido que o pessoal chama, você consegue falar de várias maneiras. Lembra também um pouco da distribuição normal, enfim, da matemática. Aí você falou de faculdade, você já tá voltando para a distribuição normal. Tem várias coisas que a gente poderia falar aí que tem um gráfico parecido com esse. Mas é isso que eu quero que vocês entendam. Existe um nível de ansiedade positivo. A gente não pode fazer nem ficar muito abaixo para não performar bem, nem ficar muito acima para você ter uma crise. Inclusive, eu falo para os alunos, Adolfo, pelo amor de Deus, a prova está chegando. Eu falo, cara, que bom. Porque à medida que a prova vai se aproximando, o seu corpo entende. Ter uma deadline vai aumentar a sua noradrenalina. Como você vai ficar mais alerta, você vai tender a performar mais. Isso também acaba acontecendo até... Sei que a gente falou bastante no vídeo passado de planejamento, mas para quem acaba fazendo um planejamento anual, né, acaba sofrendo isso também, né? A pessoa, entre maio e agosto, ela cai de rendimento e quando chega agosto, né, justamente ela acorda. Exatamente. Por mais que o cansaço, né, às vezes o sono de má qualidade, que vai ser um dos tópicos aí do nosso podcast, sono de má qualidade, o nível de ansiedade elevado fazem ele estar fadigado, próximo da prova, isso some
para que ele consiga performar melhor. Então, ele vai começar a liberar hormônios, né, neurotransmissores para ele ficar mais alerta e conseguir performar bem. Então, geralmente, semana de prova, por mais que eu não esteja cansado, ele tende a ter um nível mais alto de performance. O que é bom, né, Falat? Que a gente quer chegar na hora da prova no nosso ápice. Exato. Você falou de técnicas para ter ali um controle emocional, né? Para poder voltar no ponto certo, né? Primeiro, como que o aluno ele consegue saber que ele passou ali do ponto, né? Quais são as respostas que o corpo pode dar, né? E quais são as técnicas que você indica? Então, Falat, eu acho que essa pergunta é boa, tá? Quando você perceber que você tá passando do ponto, você vai perceber que você vai estar com a taquicardia muito alta. Então Taquicardia, o que que é? Explica para a pessoa. você vai estar com o coração batendo muito forte, então você vai perceber que você não vai conseguir se concentrar em nada além disso. Ou você vai estar hiperventilando, você vai estar respirando muito profundamente, ou você não vai conseguir estar concentrado ali. Essa é uma ansiedade que passou do ponto. Você Tá está demais. tão alerta que você não consegue fazer mais nada a não ser se concentrar no problema. Ali já seria a curva no burnout. Já ali. é a curva do burnout, ou passando do ponto aí do nível de ansiedade elevado. Então, esse é um ponto. Tá? Alguns fatores fazem isso. A gente pode até comparar com a aula da semana a aula anterior, né? O podcast anterior, que é o seguinte. Olha só que legal. Quando você vai executar um comportamento, a gente está falando de dopamina. Então, eu preciso de dopamina para executar um comportamento. Beleza? E eu preciso de alerta, que é noradrenalina, para você poder também estar ligado para performar bem. Ok. O que acontece em semana de prova muitas vezes? O aluno está muito alerta porque ele sabe que a prova está próximo, mas como ele não sabe o que fazer, a dopamina está baixa. E aí, como eu tenho muita noradrenalina e pouca dopamina, ele fica um alerta ansioso, um alerta agitado. Não é aquele alerta de performance. Por outro lado, quando o aluno está muito alerta próximo da prova, mas ele sabe exatamente o que fazer. Pô, eu estou em semana de prova, esses 3 temas eu não domino, eu vou priorizar porque eles vão aumentar meu desempenho. Então, ele sabe o que fazer, ele coloca no planejamento dele, o custo é baixo, ele fica motivado, a performance dele aumenta pra caramba. Então, essa é uma outra coisa também. O que geralmente dá ansiedade para os alunos? Não saber o que fazer. Então, ele já está alerta porque a prova está se aproximando e ele se sente perdido. Então, por isso que no HPUS a gente tem a questão da mentoria, para o aluno estar alerta, mas ele também fala, cara, ó, nesse momento eu vou estudar isso, isso e isso, porque é mais interessante para mim. Semana de prova, a gente vai pegar, por exemplo, conteúdos que eu não domino, pegar na memória de curto prazo para lembrar no domingo e acertar. Então, são coisas que a gente trabalha aqui. Então, isso é interessante vocês saberem. Ah, beleza, então. Então, Adolfo, eu tava pensando aqui, só para ficar mais didático para quem tá assistindo, acompanhando aqui a gente, quais são os fatores que geram ansiedade, por exemplo, no nosso estudante ali, quem tá se preparando para o Enem, por exemplo, Enem 2024? Então, Fati, a gente acabou de falar um pouco sobre essa questão do aumento da ansiedade ou não, e é interessante você perceber que existem 2 tipos de fator, tá, gente? Primeiro, os nossos pensamentos podem aumentar ou diminuir o nosso nível de ansiedade. Então, o aluno tá aqui, ó, indo para a prova, tá tranquilo. Daqui a pouco ele fala assim, cara, será que eu estudei o tema da redação? E se eu não souber o tema da redação? E se eu me perder durante a prova? Então, esse pensamento que a gente vai ter, né, produzir pelo córtex, vai ativar a amígdala. A amígdala do nosso cérebro está associada à nossa resposta emocional. Não é daqui. Não, não é. Não. A amígdala é uma região do nosso cérebro que está associada. Essa é uma pergunta muito comum, Não é? né? Mas a amígdala é uma região Eu do tirei a cérebro. amígdala, eu tirei a Ah, não, amígdala. eu não tenho amígdala, eu tirei. Não, gente, é a amígdala do cérebro, tá? Que está associada à nossa resposta emocional. Então, o seu pensamento produz uma resposta emocional. Então, quando você fica pensando nisso, será que eu vou conseguir passar? Será que ainda dá tempo? Será que eu consigo capaz de aprender matemática? E se cair o tema tal? E se eu ficar ansioso? Isso vai aumentar a tua ansiedade. Tua amígdala vai disparar. A outra possibilidade é a nossa amígdala tem uma conexão com o nosso tálamo que pega os estímulos externos direto sem passar pelo córtex, que é o que produz o pensamento. Então, estímulos sensoriais, eles podem também estar associados a um aprendizado emocional e, naturalmente, aumentar a nossa ansiedade. Vou dar um exemplo clássico. A gente está aqui em São Paulo, né, mas no Rio também tem muito. Você está no trânsito. O que acontece? Pessoas no trânsito começam a buzinar. No Rio é muito comum as pessoas buzinarem. A buzina foi aprendido pela gente como o quê? Um aprendizado de quando as pessoas buzinam, geralmente elas estão estressadas.
Então, esse estímulo sensorial aumenta o nosso nível de estresse. Então, às vezes, você está indo para a prova, você está a caminho da prova, e você está tranquilo. De repente, você entra no trânsito, as pessoas começam a buzinar e você vai se sentindo ansioso, nervoso, e você nem sabe por quê. Ou alguns ambientes que a gente frequenta, a gente teve algumas questões emocionais, também podem ser estímulos aprendidos e a gente ter uma crise de ansiedade do nada. Às vezes o aluno está lá sentado na hora da prova do nada e tem uma crise de ansiedade. Isso acontece porque geralmente é um ambiente que ele já vivenciou essa experiência anteriormente e algum estímulo disparou aquele gatilho da amígdala dele. Então é interessante você perceber que tem esses dois. Então, pensamento pode ativar e o ambiente também pode ativar. Então é bem legal que você entenda justamente isso. Excelente. Às vezes a pessoa tá ali fazendo a prova, não sei se no Rio eles fazem ali também, mas aqui em São Paulo, a pessoa tá fazendo a prova, de repente a bateria ali da faculdade começa a tocar do lado. Mas é interessante isso que você falou, né? Às vezes acaba a luz, pisca, não sei o quê, e vai tacando a ansiedade ali É, nas assim, Fati, a pessoas. gente está falando aqui, a gente pode até falar sobre uma questão de rotina, abrindo um parênteses aqui. É o seguinte, pô, por que é interessante você na prova, você criar toda uma rotina pré-prova? Para isso. Eu sempre falo para os alunos, cara, organiza os teus pensamentos, evita ter pensamento nocivo, se alimenta de coisas boas para tu não ficar, porque a mente ela tende pro negativo para a maior parte das Sim. pessoas naturalmente. Copo meio vazio. Exatamente. Segunda coisa, cara, por que é importante você sair com antecedência? Ah, Adolfo, mas pô, eu moro do lado. Cara, qualquer coisa que aconteça, pô, tu ficou preso no elevador rapidamente, mesmo que você chegue na hora, só esse estresse, só você viver a situação, você já aumenta muito o nível de cortisol. Eu vou contar uma história pra vocês aqui. Quando eu era jovem, eu era nadador e eu fui competir. E quando eu fui nadar, eu fui pra uma competição chegar cedo e meu pai bateu o carro. Eu tava tranquilo. Cara, como a gente saía muito cedo, eu consegui chegar na competição, ainda mais só esse estresse de bater o carro, de você perceber que existia um perigo. Eu cheguei lá super ofegante, eu demorei um tempão para o meu corpo voltar à normalidade. Então, o estresse da competição com o estresse de uma experiência foi que podia ser um perigo para mim, aumentou muito, eu fiquei super ansioso. Então tive que Uhum. fazer umas técnicas de respiração, de meditação para conseguir competir legal. Então é interessante que você perceba isso, que isso tá na tua vida como um todo. Pô, eu for ter uma apresentação do ano, pô, tu vai fazer um podcast aqui pra galera. Eu não vou chegar em cima da hora correndo o risco de passar uma situação de estresse para chegar aqui, em vez de estar um alerta legal, tá um alerta ansioso. Entendeu? Aquela pessoa que vai sair nos atrasados do Enem. Das aulas de Enem. É uma pessoa que o pessoal tá fechando o portão, a pessoa entra no último segundo. Não Cara, é? olha como essa pessoa chega, até ela voltar para um nível de alerta legal, demora. Então ela já perdeu, assim, num nível de alto, De numa alta carreira de performance. alta performance como medicina, às vezes tu perde 2, 3 questões à toa. Até mais. E assim, Antolfo, beleza, a gente já entendeu o que é ansiedade, que existe uma ansiedade boa, né? E você falou que tem como voltar, né? Então, quais técnicas a gente pode passar e quais são, assim, como que a pessoa pode sentir o grau de ansiedade, ela tentar ali medir o grau de ansiedade que ela tá, até para ela tomar uma decisão em qual técnica, estratégia ela vai utilizar para controlar essa ansiedade. Exatamente, ó. É bom você perceber e ter uma pluralidade, às vezes, de técnicas, porque às vezes, em algumas situações, dependendo do tipo de situação que gerou ansiedade, você nem sempre vai conseguir resolver. Então, por exemplo, você está com um pensamento muito negativo, muito nocivo, você está com um pensamento muito acelerado. Você fala para a pessoa assim, calma, respira. Isso não consegue reduzir a ansiedade dela porque ela não para de gerar o pensamento. Não vai conseguir Então resolver. você vai ter que fazer uma outra atividade para poder baixar um pouco aquele nível de cortisol dela e ela conseguir voltar a um nível legal e gerar uma outra estratégia. Então vamos lá. Algumas estratégias interessantes, a primeira é a meditação, certo? Então imagina o seguinte, gente, ó. Por que é importante você entender a sintomatologia da ansiedade? A ideia da estratégia é você fazer o contrário da sintomatologia. Então, por exemplo, quando você está ansioso, você tende a aumentar o seu fluxo de respiração, você respira mais rápido. E principalmente, você valoriza a inspiração. Então, a pessoa ansiosa, ela inspira muito mais profundo, com muito mais velocidade do que expira. Então, o que, que as técnicas de meditação e respiração elas podem fazer? Fazer o contrário. Trabalhar e valorizar a expiração. Então, eu vou reduzir a minha inspiração, aumentar a minha inspiração para reduzir o meu nível de estresse. Então, tem duas estratégias que eu gosto muito. Não vai fazer aqui, mas eu vou passar para vocês aqui. A primeira é, você vai fazer 4 ciclos de 4 segundos. Você vai inspirar em 4 segundos.
1 até 4, você vai segurar o ar preso de 1 até 4, vai soltar lentamente de 1 até 4 e vai segurar sem ar de 1 até 4. Olha só que legal, Flat. Eu inspirei de 1 até 4. Só que eu segurei, expirei e segurei sem ar 4 vezes. Então, 4 vezes 3, 12. Dá uma proporção aí de 1 para 3. Então, perceba que eu reduzi muito a proporção de inspiração e valorizei muito mais a retenção e a lentidão da saída de ar. Então, isso reduz o meu nível de ansiedade. Outra estratégia que a galera gosta muito é a 4, 7, 8. Então, eu inspiro de 1 até 4, seguro de 1 até 7 e solto lentamente de 1 até 8. Eu vou fazer isso por 4 ou 5 vezes. Tá? Então, é uma proporção aí de 4 para 15 também. É uma proporção parecida com a anterior. Então, essa é a primeira coisa. Você percebeu que está inspirando muito profundamente, vale a pena você fazer isso. Se você provavelmente tiver com muito pensamento, talvez não seja a estratégia mais eficiente. Talvez tenha que baixar um pouco isso. Qual seria uma segunda estratégia para a gente fazer? Presta atenção. Quando eu estou muito ansioso, lembra, eu estou tendo uma resposta de luta ou fuga. E se eu estou preparado para lutar, eu começo a ter um nível muscular de maior tensão. Então eu começo a ter tensão nos músculos. Então é por isso que você tende, por exemplo, quando eu estou muito ansioso, eu sinto ter uma tensão muito grande na panturrilha, por exemplo. Das coisas que eu percebi que Panturrilha e costas, né? Normalmente acho que vai dar, panturrilha né? e costas vão aumentar o teu nível aí de estresse. Principalmente a minha panturrilha. Sinto mais até do que nas costas. Então eu percebi que eu tô assim, eu já sei que eu tô mais ansioso do que o normal. Então, às vezes, não deu via respiração, o que você vai fazer? Você vai atuar no corpo. Então, atuando no corpo, o teu pensamento tá livre para continuar projetando. Mas você vai reduzir o nível de estresse assim. Então, vamos lá. Se a ansiedade aumenta o meu nível de tensão muscular, qual é o contrário disso? Relaxar o músculo. Então, uma estratégia bem legal é o que a gente chama de relaxamento muscular progressivo. O que é isso? Você vai pegar o seu corpo, e aí a minha orientação é que você faça mão, bíceps, direita e esquerda, ombro, costas e peitoral, coxa, panturrilha e pés. Também perna direita e perna esquerda. Repete aí que eu Vamos lembro. lá. Parecia ombro, joelho e pé. Vamos lá, Vamos ó. lá. Você vai pegar mão, bíceps, direita e esquerda. Vai pegar ombro, peitoral e costas. Vai pegar abdômen, coxa, panturrilha e pés. Você vai fazer sempre 2 lados quando for braços e pernas. O que você vai fazer aí? Você vai tensionar por 10 segundos e você vai soltar tentando relaxar. Quando você começa a relaxar, o teu cérebro fala assim, cara, como que eu posso estar ansioso se o músculo do Adolfo está relaxando? Então, por mais que tenha um estímulo de perigo, o seu corpo vai começar a perceber que aqui dentro e está se preparando para tirar um nível de ansiedade. É o que a gente chama, assim, não vou entrar em detalhes, tá? É o que chama de bottom-up e top-down na neurociência. Você pode pegar pelo cérebro ou também o seu corpo reagindo reduz o nível de ansiedade no seu cérebro, tá? Você vai estar driblando ali, enganando Vai o estar cérebro. enganando, exatamente. Vai estar mostrando assim, pô, tô numa situação ruim, mas meu corpo tá ficando bom, então não é para eu estar tão ansioso assim. Então você vai tensionar e vai começar a relaxar. Eu gosto muito, tem até uma aluna que fala isso, a Manuela Pimentel, foi meu ano passado. Ela fez 164 questões no Enem. E ela odiava fazer o relaxamento muscular progressivo comigo no HPUS aqui do Rio. Detestava. Ela, Adolfo, dá 10 minutos, é chato ficar fazendo, gosto mesmo da meditação e tal. No dia da prova, ela falou que ela estava tão ansiosa que a respiração não ajudou e ela fez o relaxamento muscular progressivo. E ela conta para os meus alunos assim, a técnica que eu menos gostava foi, foi a mais eficiente. Então por isso que é bom você ter um leque de possibilidades. Tá? O relaxamento muscular progressivo vai atuar no corpo, então é uma coisa interessante. Dá também, Filetinho, para você começar a reduzir a função do ambiente no seu estresse, que é o que eu citei do Ian, que é a ponte ao futuro, que é o que a gente chama de dessensibilização. Então, a gente trabalha com hipnose, então a gente vai pegar o aluno hoje e vai criar via pensamento e vai colocá-lo no dia da prova. A gente vai colocar numa situação onde ele consegue controlar. Então, estar naquele ambiente que hoje parece um perigo, não vai ser mais, porque ele vai começar a trabalhar a parte emocional, a gente é um aprendizado como também conteúdo. Então, se você começa a aprender, estar no dia da prova não é tão ruim, pode ser algo bom, não é uma coisa chata, enfim, você vai chegar na hora da prova e vai dar dessa maneira. Então, a ponte ao futuro
fazer essa técnica, o pensamento, ouvir hipnose, que é uma das coisas que eu gosto, te ajuda bastante também, certo? Então, você tá aqui visualizando, pô, deixa eu pensar no dia da prova, pô, agora eu acordei. Qual o ritual que eu faço com eles, né? Eles se vê dormindo tranquilo, então eu trabalho desde a véspera, se vê dormindo tranquilo, acordando, então a gente já vai criando no aluno a rotina do dia da prova desde já. Então ele vai, no dia da prova, acordar tranquilo, já vai saber qual roupa ele vai para a prova, uma roupa confortável para ele. Já vai saber o café da manhã que ele vai tomar, que é um café da manhã reforçado, tá? Vai se ver tomando banho, tranquilo, saindo cedo, ouvindo música, que vai ser a próxima coisa que eu vou explicar. Estímulos que deem para ele um estado emocional legal e vai se ver na prova tranquilo, controlando a ansiedade, respirando, fazendo relaxamento muscular progressivo e controlando a prova, certo? Se ver controlando a prova também é algo que é muito importante para ele, tá? Então, em vez dele se imaginar ansioso, já fazer justamente o contrário. Contrário, ele vai Ele vai se se imaginar imaginar. tranquilo. Então, e aí por que que é legal, por exemplo, da hipnose? A hipnose pressupõe um relaxamento antes. Então, a pessoa, como ela relaxa, fica mais fácil de levar o pensamento para algo positivo. Quando você está aqui, né, no estado normal, o que acontece? Você está com os pensamentos negativos ligados. Então, você está aqui e fala assim, putz, não, mas eu não vou conseguir ficar tranquilo. Caraca, mas na hora da prova, e se cair aquela redação, eu vou ficar ansioso. A gente já trabalha, inclusive, isso, tá forte, na hipnose lá. Eu trabalho assim, ó. Você pegou agora o tema da redação, foi um que você não trabalhou. Uma situação que pode acontecer. Então a gente já começa a preparar o aluno para olhar e falar assim, cara, eu vou pro texto de apoio, vou tentar aqui, vou ler algumas questões da prova, vou fazer o planejamento de texto e eu tô preparado. Me preparei também para não saber exatamente o que dizer de cara. Então, é uma coisa que ele vai saber como fazer automaticamente lá. Pode falar. Não, não, eu ia perguntar agora sobre ancoragem, não sei se era isso que você ia começar a Era falar. exatamente isso. Então, a ancoragem, gente, é o seguinte: lembra que a gente explicou que a amígdala é a área do cérebro está associada à sua resposta emocional e a gente começa a aprender resposta emocional dependendo do ambiente. Então, o que, que eu falo muito para os alunos? Vamos pensar o seguinte, ó. Saudades dela, tá? Da Marilinha. Quando você termina um relacionamento, você tá numa situação assim, o que, que geralmente você escuta se você quer ir pra fossa? Maria Mendonça, Belo. Você escuta tipo de música que te leva para aquele estado emocional. Então, música, por exemplo, pra gente, é uma coisa que é aprendida a levar o estado emocional. Se você vai pra academia, dificilmente você vai estar na academia ouvindo esse tipo de música. Você vai estar ouvindo na academia estilos musicais que te dão uma sensação de energia. Você vai ouvir, você vai correr, você vai botar um hip hop, uma galera vai ouvir uma música eletrônica, vai ouvir a música de um filme que você gosta que te dê Ninguém vai ouvir alegria, um um rock Mozart na balboa. academia. Provavelmente não vai. Por outro lado, você quer relaxar, você não vai ficar ouvindo Maria pra sofrer, nem vai botar uma música, um rock and roll pesado. Você vai botar o quê? Coisas que te deem uma tranquilidade. Então, por exemplo, pô, Adolfo, eu tenho dificuldade de dormir, eu fico mais alerta pra prova. O que, que você pode fazer, cara? Separa uma playlist que te tranquiliza naturalmente. Então, se você passou do ponto, os estímulos externos podem reduzir esse nível de estresse para o ponto ótimo. Então, geralmente a galera gosta muito, né? O que que é clássico, por exemplo, do YouTube? É barulho de mar, cachoeira, praia, né? É chuva. Aí pode Chuva. botar música clássica, som de teclado. São sons que geralmente as pessoas gostam e são sons de relaxamento, tá? Mas a ancoragem também pode fazer aumentar o seu nível de confiança, nível de alerta. Então, por exemplo, tem música que tu fala assim, Adolfo, ou Flat, hoje eu vou pra dominar o mundo. Hoje eu correria uma maratona. Uma pessoa bota lá, tu tá no nível de alerta legal, um pouco mais baixo, você bota algo que aumente teu alerta e que te deixe mais seguro. Bota uma música e fala assim, cara, essa música é a minha música favorita e eu me sinto bem. Então isso é legal você entender porque muda sim o seu estado emocional e isso é fundamental na prova. Eu pedi pro pessoal agora compartilhar aí nos comentários qual é a playlist que ela usa. Porque isso da playlist, de verdade, é muito interessante. O pessoal tá indo pra prova, concentrado ali no. Já tem uma playlist própria pra isso, acho que bem interessante. Exatamente. Eu acho até, Flat, que a gente pode falar um pouquinho, entrar talvez, na prova em si e tentar linkar toda essa questão. Por que, que eu gosto muito que vocês saibam as estratégias, principalmente do Enem? Pô, Adolfo, pô, então se eu gosto de playlist, eu vou ouvir minha música o tempo todo. Cara, eu acho que durante o trajeto é ótimo. Geralmente até faço reunião com os pais e fica uma dica, tá? Mostra pro seu pai isso aqui. Geralmente os pais
eles ficam mais tensos do que os alunos, Com certeza. porque é um projeto em família. E como os pais geralmente não sabem lidar, eles, sem querer, aumentam a ansiedade do aluno. Aí passando, né? Vai passando e vai... E aí, meu filho, você tá bem? Como é que você tá? Tá tranquilo? Meu filho, fica sem pressão. E como é que a gente começou? A gente mostrou que o aluno quer devolver para a família todo o apoio. Então, uma pergunta inocente que o pai tem a intenção positiva de dar tranquilidade gera uma ansiedade que não existia. Então, eu falo para os pais assim, cara, sai cedo e deixe o filho de vocês com um ritual que a gente ensinou de controle de ansiedade e de autoconfiança. Deixa eles. Se eles sentirem necessidade de conversar, é legal, você esteja ali. Mas se ele estiver tranquilo, cara, ele tá criando a rotina. Porque às vezes você quer ajudar e a intenção é boa, mas o resultado não é legal, porque não depende só da tua intenção. Sim. É como uma pessoa absorve também. Então, eu acho isso importante. Então, você ter uma boa playlist é legal, conversar com a tua família exatamente sobre isso é importante. Você tá com uma roupa que te deixa confortável é importante. Só que por que eu sempre gosto das estratégias que também fogem da ancoragem? Principalmente no Enem. Porque no Enem o portão fecha 30 minutos antes. Se tu chegar mais cedo, meia hora antes, 30 mais 30, 1 hora. É 1 hora que é você com você mesmo. Se você não souber controlar a tua mente, a gente já viu que via pensamento você aumenta a ansiedade, a coisa desanda. Então, até como controle do seu pensamento durante a prova, a meditação é boa. Então, meus alunos fazem o que, geralmente? Nossos alunos, né? Eles chegam aí antes e começam a criar um ritual de concentração pré-prova. Então, fazem relaxamento muscular, fazem a meditação, começam a visualizar a prova minutos antes da prova começar. Repassam a estratégia, o que vai pular, o que não vai pular. Entende que o erro faz parte, que não está indo para a prova para gabaritar, o erro vai acontecer, mas dentro de uma meta. Então, tudo isso eles conseguem compreender, certo? Durante a prova, o que é legal também a gente perceber, tá, Fiote? A importância da estratégia. Quando você tem um controle de prova, olha só, vamos tentar linkar tudo. A gente falou já de dopamina e de cortisol, noradrenalina. Quando você está alerta porque você está fazendo a prova, você está nível de estresse mais alto. Quando você está sob o controle da prova, você também está com a dopamina no alto. Então você está super motivado produzindo o controle dela. Quando você começa a se perder, fala, cara, eu pulo essa ou não pulo? Cara, me perdi no tempo do bloco. Me perdi no tempo da estratégia. Caraca, estourei o tempo da redação. Se você não tiver isso muito bem definido do que você vai fazer, você vai ter uma queda dopaminérgica tão grande que você começa a ter crise de ansiedade, tipo assim, caraca, eu não sei mais o que fazer, você fica super pilhado. E geralmente nesse momento, é o momento dos alunos fazerem uma pausa mais longa se acontecer, respirar, fazer um relaxamento muscular e entender o seguinte, cara, e investir no controle emocional durante a prova é investimento, como eu falei. Não é gasto de não tempo. é gasto de tempo. Você vai estar ali, quando você entra nesse estado, você começa a ficar alerta, você erra muito por atenção. Você começa a querer pular etapa, você não lê direito os enunciados, você começa a se perder cada vez mais. Erra a conta boba, porque você está na questão pensando ou na próxima ou na anterior, você não está no momento presente. Então, ter esse controle aí durante a prova, cara, é fundamental. Tá? Então, assim, acho que basicamente isso que eles têm que ter durante a prova. A gente pode falar também um pouco sobre a rotina da semana de prova? A gente pode entrar nesse tópico, né? Acho que vai Da ficar, semana. vai ficar já. Você quer falar nesse episódio ou já vamos falar da spoiler do próximo episódio? Então vamos dar o spoiler pro próximo, Flat, puxa aí. Então, pro próximo episódio, né, a gente vai começar a falar sobre a rotina de estudos, né? E vai entrar um pouco na rotina também da semana pré-prova. Então, a gente vai falar, gente, no próximo episódio, a gente vai falar sobre rotina de estudante. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Aluno de alta performance não tem rotina de estudos. A sua rotina é o seu estudo. Olha só o que eu falei agora, vou repetir. Aluno de alta performance não tem rotina de estudos. A sua rotina é o seu estudo. Então fica com a gente aí no próximo episódio que a gente vai falar bastante sobre isso. Vai ser muito conteúdo legal, certo? Certo. Obrigado, Adolfo. Obrigado, gente. Lembra aí de seguir o H Plus Online aqui no novo canal dele do YouTube, nas redes sociais. Adolfo, sua rede social? Quem quiser me seguir aí, Adolfo Brandão Underline, estou à disposição para dúvidas. Gente, é isso. Comenta aqui embaixo o que te gera ansiedade, o que você vai fazer no dia da prova, qual técnica você já usa ou que você quer aprender um pouco mais. E qual é a playlist que você usa? E qual é a playlist? Acho a gente que quer a saber. playlist é sensacional. Vamos criar a playlist Eu acho de uma vocês. boa. Eu acho uma boa. Vamos criar a playlist usando as dicas de vocês. Beleza? Temos um desafio aí. Obrigado, gente. Beijo, até a mais. próxima. Tchau. Valeu.